Fala pessoal, tudo bem com vocês? Restou, ganhou. Sou o professor Rosivan e apresento para vocês aqui nesse vídeo esse jogo matemático aí que trabalha os conceitos da divisão. E é claro que trabalhando os conceitos da divisão vai estar envolvendo as outras operações matemáticas, né? A multiplicação, a adição, a subtração, porque ele acaba envolvendo todas as operações. Trata-se de um jogo muito simples de confeccionar, material fácil, regras simples de entender e bastante apropriado aí para as crianças a partir do terceiro ano aí, trabalhar as divisões, né? A gente pode adaptar ele para divisões mais complexas também, com 2 algarismos, 3 algarismos no divisor, mas eu vou trazer aqui hoje as divisões que contêm 2 algarismos no dividendo e 1 algarismo no divisor, tá bom? Então acompanhe comigo aqui o passo a passo e já deixa seu like aí no vídeo, deixe seu comentário e acompanhe até o final para você entender todo o processo. Vocês podem ver que aqui nós temos algarismos de 1 a 9. Eu construí eles num papel color 7, colei um quadrinho com a sulfite sobre o papel, né? Mas o papel é o color 7. Pode usar cartolina, pode usar o próprio sulfite, escrever à mão mesmo. No tamanho aqui eu fiz 5 por 6, aí vocês podem adaptar, fazer de um tamanho menor ou maior se quiserem. Nós temos aqui, nesses algarismos de 1 ao 9, nós temos 4 cartas para cada algarismo. Então aqui nesse monte eu tenho 4 algarismo número 1, 4 algarismo número 2, 4 algarismo 3 e assim por diante, formando esse monte aqui com 36 cartas ao todo. Então vou recolher aqui para a gente estar mostrando o procedimento de como jogar. Como vocês podem ver aí aqui no nosso comando, aqui no nosso papel, os termos da divisão, nós temos aqui o dividendo, né? Entre a chave, aqui nós temos o divisor, o resultado é o quociente e nós temos o resto. Olha o nome do jogo, restou, ganhou. Então toda a divisão que a gente efetuar aqui que sobrar resto, o jogador ganha ponto. Eu vou simular uma partida aqui com 2 jogadores. Coloquei aqui jogador 1 e jogador 2, mas podem ter até 4 jogadores, tá? 2, 3 ou 4 jogadores. Então a gente junta as cartas, são 36 cartas aqui no monte, embaralha elas. Eu já embaralhei antes, mas vocês podem embaralhar direitinho aí, certo? E a gente vai dividir esse monte, que tem 36 cartas, em 3 montes iguais. Então nós já temos aí um conceito da divisão, né? 36 cartas dividido em 3 montes, nós temos 12 cartas para cada monte, certo? 36 dividido para 3. Deixa sempre os números voltados para baixo e nós vamos separar essas 36 cartas em 3 montinhos de 12. Conforme eu falei para vocês, o nosso dividendo vai ter unidade e dezena, certo? E o divisor tem apenas unidade. Então nós vamos pegar um monte para dezena, um monte para unidade do dividendo e um montinho para unidade do divisor. Eu vou contar aqui 12 para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho mais 12. E sobraram 12 para o outro montinho. Então organiza aqui os montinhos,
sempre com os números voltados para baixo. Vou deixar dessa forma aqui. E aqui também. Feito isso, agora, cada jogador na sua vez, ele vai escolher uma carta para a dezena do dividendo, uma para a unidade e outra aqui para o divisor. Então ele pode pegar a primeira aqui de cima, ou ele pode pegar qualquer uma carta aqui, para levantar o monte, escolher uma lá do meio, ou a última, a critério do jogador, tá? Eu vou pegar a primeira aqui, é a carta 5, e essa daqui eu vou pegar a segunda, claro, não posso olhar, né? Só depois que eu pegar, também é o 5. Que número eu consigo formar com esses dois algarismos? 55, né? Porque se eu inverter a ordem também vai dar 55. Esse é o nosso dividendo. E aí eu vou virar uma carta, o mesmo jogador vai virar uma carta pro divisor. Então aqui eu peguei o número 6 e agora eu tenho aí a divisão a ser feita. 55 dividido para 6. O objetivo é desenvolver o cálculo mental, mas caso caso o aluno não consiga efetuar mentalmente, aí ele pode pegar, o jogador pode ter um pedaço de papel aí e efetuar a conta, tá? Então 55 dividido para 6, lá na tabuadinha do 6 a gente multiplica 6 vezes quanto para dar o mais próximo possível de 55. Aí o aluno vai pensar um pouquinho, né? 6 vezes 9 dá 54, né? Chegou o mais próximo possível. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Para 55 vai sobrar resto 1. Então ele pode fazer isso mentalmente, como eu fiz aqui, ou ele pode desenvolver o cálculo aí no papel. O que interessa é o resto, não é o quociente, é o resto. Se sobrou o resto 1, nessa primeira jogada, esse jogador fez 1 ponto. Estou anotando aqui nesse papel, mas vocês podem ter um papel de comando aí separado, tá? Agora é a vez do jogador número 2. Detalhe, essas 3 cartas aqui, ó, que já foram utilizadas, elas não voltam para o monte, elas ficam aqui com o jogador número 1. Agora o jogador 2 também escolhe 3 cartas para compor aí o dividendo, ele escolheu 2 e uma para o divisor. Que situações de divisão eu tenho aqui? Tem o algarismo 9 e 8, então formou o número 98, dividido para 4. Ou o aluno pode inverter aqui a posição, formando 89 dividido para 4. Qual que ele vai escolher? Aí já é uma estratégia. Ele vai escolher aquela divisão que resta o maior valor possível. Como eu estou dividindo para 4, aqui o resto pode ser 0, 1, 2 ou 3. Né? Então ele tem que buscar uma divisão que sobre o maior resto possível. Se ele dividir 89 por 4, vai sobrar resto 1. Certo? Vai sobrar resto 1. Porque 22 vezes 4 dá 88. Para 89 sobra 1. Então ele vai sobrar resto 1. Se ele pegar o número 98, quanto é que vai sobrar de resto? Aí já vai sobrar resto 2. Né? Porque 9 dividido para 4 dá 2 vezes, sobra 1. Junta com 8 aqui, 18. Dividido para 4 é 4. Vai sobrar 2. Então, se ele efetuar a divisão, 98 dividido para 4 sobra 2. Como sobrou o resto 2, ele marca 2 pontos aqui na sua primeira rodada. Então, o jogador número 2 está vencendo. Ele retira as 3 cartas que ele escolheu, deixa lá no montinho dele, separado.
e aí volta para o jogador número 1 na segunda rodada. Novamente ele vai escolher 3 cartas. Escolhe uma para o divisor. E aí ele não teve muita sorte, né? Por quê? Porque o divisor é 1. Todo número divide por 1, né, e sobra nada. Então, tanto faz se ele pegar 85 ou se ele pegar 58, dividido para 1, o resto não vai ser nada. Então, ele não vai marcar ponto nessa rodada. Ó. Marcou 0 ponto aqui na segunda rodada. Passa a vez para o jogador número 2, que continua o jogo aí. Então, o jogador número 2 escolhe as suas 2 cartas para o dividendo. Aqui formou 24 ou 42, certo? Ele vai escolher depois que ele achar aqui o divisor. Também não teve muita sorte, ó. Porque o divisor é 2. Como o dividendo é um número par, qualquer número par divide para 2 e não sobra nada. Né? 42 dividido para 2 vai dar 21 no quociente, mas não vai sobrar nada. E se ele pega 24, divide para 2, dá 12 no quociente, mas também não sobra nada. Então ele também vai marcar 0 ponto aqui, ó. O jogo continua. Vamos simular aqui a última rodada, que acho que já vocês conseguiram entender, né, a regra. E na terceira rodada aqui nós temos o 4 e o 3. Então pode ser 43 ou 34. O jogador vai escolher depois que ele descobrir quem é o divisor. O divisor é 2. Aí já dá para fazer a escolha, ó. 34 dividido para 2 dá 17, sobra nada. Por quê? Porque o 34 é um número par. Aí ele divide por 2 e a divisão é exata, não sobra nada. Mas como nesse jogo o que importa é o resto, então ele vai fazer isso aqui, ó. Vai falar, não, eu vou dividir 43 por 2. E aí ele divide 43 por 2. Como o 43 é um número ímpar, todo número ímpar dividido por 2 sobra resto 1. Então, como vai sobrar resto 1 aqui, ele vai marcar 1 ponto. Certo? E aí a gente finaliza essa rodada número 3 com o jogador número 2 fazendo a sua última jogada aí. Tá vendo? Eu tenho 16 dividido para 3 ou 61 dividido para 3. Qualquer uma delas que o jogador escolher, ele vai escolher pensando no resto, né? E o resto aí, nas duas situações, vai ser 1. Por quê? Se fosse 60 aqui, dividido para 3, não daria 20? Como é 61, vai sobrar 1. Se ele inverter e fazer 16 dividido para 3, 3 vezes 5, 15, para 16, sobra 1. Então, de qualquer forma que ele efetuar essa divisão aqui, 16 por 3 ou 61 por 3, vai sobrar 1, então ele vai marcar 1 ponto. Retira as cartas e a gente vai finalizar por aqui, mas o jogo só termina quando o monte acabar, tá bom? Então eles vão continuando as rodadas até concluir o monte. Então aqui teria mais 6 rodadas ainda para concluir. Depois o jogador 1 soma sua pontuação, o jogador 2 soma sua pontuação e aquele que conseguir a maior pontuação vence. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, mais 0, mais 1. O jogador 1 fez 2 pontos. E o jogador 2 fez 2, mais 0, mais 1, fez 3 pontos. Então o jogador 2 venceu
essa brincadeira e essa disputa, tá? Esse jogo. Então esse é o jogo restou, ganhou. Trabalha os conceitos da divisão, olhando para o resto, que é o que mais interessa nesse jogo. Como eu disse, dá para desenvolver esse jogo em etapas com alunos maiores aí, que já podem efetuar com tranquilidade a divisão aí com 2 algarismos aqui no divisor. Para isso, a gente aumentaria os números ali de 1 a 9, a gente colocaria mais algarismos de 1 a 9, né? E dividiria o monte em 4 montes iguais. Então ficaria unidade e dezena aqui para o divisor também. Bom, espero que tenham curtido aí o vídeo, a proposta do jogo, e eu faço o convite aí para vocês desenvolverem esse joguinho aí em família, com os amigos, né? Como eu disse, dá para jogar com 2, 3 ou 4 participantes. É um jogo fácil de construir e legal aí, competitivo, né? Desenvolve o jogo, o raciocínio mental e o cálculo mental e também o processo da divisão. Então é isso por hoje. Fiquem todos com Deus. E você que não é inscrito aí no canal ainda, te convido a se inscrever. Deixa seu joinha aí, deixa seu comentário aí no vídeo. Até a próxima.